Oi, o Agro Record News está no ar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente começa falando que os Estados Unidos retirou a tarifa de 10% sobre a celulose brasileira que é exportada ao país desde abril. A fibra já havia escapado da alíquota adicional de 40%. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva sobre política tarifária e a Casa Branca publicou o novo documento, redefinindo parâmetros para negociações comerciais. O texto incluiu 3 categorias de celulose, que, segundo a indústria brasileira de árvores, representam mais de 90% do volume exportado em 2024. O novo decreto não alterou tarifas adicionais sobre papéis em geral e painéis de madeira, como MDF e MDP. A produção de grãos deve bater novo recorde com mais de 350 milhões de toneladas colhidas na safra 24-25. A informação é da Conab. A safra de grãos no ciclo 2024-25 foi encerrada com estimativa de 350 milhões e 200 mil toneladas, estabelecendo um novo recorde na série histórica, superando a temporada 2022-23. O 12º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento aponta um volume 16,3% maior que o na temporada passada, um incremento de 49,1 milhões de toneladas. Milho, soja, arroz e algodão representam juntos 47 milhões de toneladas. A soja, principal produto cultivado no Brasil, registra produção recorde, estimada em 171 milhões e 500 mil toneladas, alta de 20,2 milhões de toneladas sobre a safra passada. O resultado reflete o aumento na área semeada, combinado com a melhora da produtividade média nacional das lavouras. O milho também apresenta uma produtividade recorde na média nacional. Considerando as 3 safras, a produção total esperada é de 139 milhões e 700 mil toneladas, um aumento de 20,9% em relação à safra 2023-24, a maior colheita do grão já registrada pela Conab. Também é esperado recorde para o algodão, com produção de pluma estimada em 4 milhões e 100 mil toneladas, alta de 9,7% sobre a safra anterior. Para o arroz, que já teve a colheita encerrada, a produção alcançou 12,8 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% sobre 2023-24. Para o feijão, a estimativa da Conab é de uma produção próxima a 3 milhões e 100 mil toneladas, somando-se às 3 safras do grão. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. Com a semeadura concluída em todo o país, a área destinada ao grão apresentou redução de quase 20% em relação à safra passada, totalizando 2,4 milhões de hectares neste ciclo. Durante a apresentação do 12º levantamento da safra de grãos, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância do papel da Conab no controle de preços dos produtos e falou sobre a safra recorde. É da alegria de estarmos aqui comemorando. Aliás, é 350,2 milhões de toneladas de grãos. Só grãos, que se contar tudo, vai dar 1,2 trilhão de toneladas a safra agrícola brasileira. Então, mostra aí trabalho duro, competência, tecnologia e política pública correta traz resultado. Tem momentos que a safra é recorde e o preço cai. É a hora de comprar e é a hora de fazer estoque. Lá na frente, isso é cíclico. A safra desaba e o preço dispara. É hora de colocar produto para ter uma regularidade de preços e evitar que o povo, que o consumidor fique nesse solavanco sempre perdendo. Então, essa é toda a lógica, por isso a importância, Edgar Preto, da Conab como uma política essencial para a gente ter preços mais estáveis e garantir segurança alimentar. Os produtores de soja em Mato Grosso esperam o início da chuva para o plantio da safra 2025-2026. O vazio sanitário terminou no começo de setembro. O vazio sanitário é um período em que é proibido manter plantas vivas de soja nas lavouras. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das principais doenças que afetam a cultura. A partir do dia 7 já está liberado a semeadura da soja, né? Então essa janela vai do dia 7 de setembro até o dia 7 de janeiro.
Para os produtores, o fim do vazio significa a retomada dos trabalhos no campo. Muitos já estão com os insumos prontos e aguardam apenas o início das chuvas para plantar. Em Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil, a expectativa é de uma produção robusta, apesar dos desafios climáticos. O óleo de soja tem participação recorde no lucro das indústrias. Levantamento do CPEA mostra que a participação do óleo de soja na margem de lucro da indústria esmagadora praticamente se igualou à do farelo, configurando um cenário histórico. Na última semana, a participação do farelo na margem da indústria foi de 51% e a do óleo atingiu 49%. Como comparação, a participação média do farelo no ano passado foi de pouco mais de 62% e a do óleo chegou a quase 38%. O momento reflete o avanço da demanda pelo óleo brasileiro, sobretudo por parte do setor de biodiesel. A Indonésia autorizou 17 novos frigoríficos brasileiros a exportar carne bovina. O país asiático fez inspeções presenciais no Brasil em agosto. Com a decisão, 38 estabelecimentos agora podem vender ao mercado local. O número representa aumento de 80% nas habilitações. Em agosto, a Indonésia já havia liberado a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados do Brasil. O país, com mais de 270 milhões de habitantes, busca suprir a crescente demanda por proteínas animais com compras externas. As novas habilitações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques. E o Brasil reforça sua posição no Sudeste Asiático. O Brasil exportou quase 300 mil toneladas de carne bovina em agosto. O volume é quase 21% superior ao mesmo mês de 2024. Esse resultado foi o segundo maior da série histórica, atrás apenas de julho, quando o país embarcou 313.600 toneladas. A receita aumentou quase 50% em relação a agosto de 2024. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. A entidade reúne 46 empresas responsáveis por 98% das exportações brasileiras de carne bovina. A China manteve a liderança em agosto, com 53,7% do total embarcado. Rússia, México, Chile e União Europeia completaram a lista dos 5 principais destinos do mês. Já os Estados Unidos reduziram as compras em agosto. A queda foi de 51,1% frente ao mesmo mês do ano passado. Vale destacar que, no geral, de janeiro a agosto, o Brasil exportou 2.080.000 toneladas de carne bovina. O volume cresceu 15% em relação a 2024, enquanto a receita avançou 32,9%. A China segue como principal parceira do Brasil em 2025. Em seguida, aparecem Estados Unidos, Chile, México e Rússia como maiores destinos no acumulado do ano. O IBGE divulgou o balanço da pecuária do segundo trimestre. O número de abate aumentou. O abate de bovinos cresceu 3,9% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. A alta também de 5,5% frente ao primeiro trimestre do ano. Pela primeira vez desde 1997, o abate de fêmeas superou o de machos, aumento de 16% frente ao mesmo período de 2024. Já no setor de suínos, houve recorde de abate e produção. O número de abate chegou aos 15 milhões e 20 mil cabeças entre abril e junho. O número subiu 2,6% sobre 2024 e 4,1% frente ao trimestre anterior. O crescimento vem do consumo interno e das exportações. O consumidor busca cortes de fácil preparo e preços competitivos. Já as exportações ganharam força com a forte demanda das Filipinas e aumento das vendas para Chile e Japão. Na avicultura, o volume de abate de frangos foi 1,1% superior em relação ao mesmo período de 2024, mas 0,4% abaixo em relação ao verificado no primeiro trimestre de 2025. A produção de ovos e galinhas somou 1,241 bilhão de dúzias. O volume foi 6,2% maior que em 2024 e 2,9% acima do trimestre anterior. O Brasil continua focando em diversificar mercados. Isso inclui o Paraguai e a Argentina. Os governos concluíram negociações sanitárias e fitossanitárias.
Na Argentina, o Brasil obteve autorização para exportar ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos in natura. As novas aberturas fortalecem a integração comercial entre Brasil e Argentina, que são os principais parceiros no âmbito do Mercosul. Com mais de 45 milhões de habitantes, a Argentina possui um mercado pet em expansão, com demanda crescente em nutrição animal. No Paraguai, o Brasil obteve autorização para exportar chia em grãos. A negociação representa avanço para pequenos e médios produtores. Os agricultores do centro-oeste, oeste do Paraná e noroeste gaúcho poderão ampliar negócios com a demanda paraguaia. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou investimento para recuperar 3 milhões de hectares de áreas degradadas. O montante anunciado foi de 30 bilhões e 200 milhões de reais e vai ser usado para custear a primeira fase do programa Caminho Verde Brasil, que estima recuperar uma área de 3 milhões de hectares de terras degradadas. No período de 10 anos, o programa pretende recuperar 40 milhões de hectares em todo o Brasil para serem usados em sistemas produtivos sustentáveis. Dos 30,2 bilhões de reais, a Amazônia vai receber 3 bilhões e meio de reais e a Caatinga 3 bilhões de reais. Completando a lista, os biomas Pampa e Pantanal foram contemplados com 1,2 e 1,1 bilhão de reais, respectivamente. As propostas homologadas indicaram maior interesse em projetos voltados para culturas perenes, como fruticultura e cana-de-açúcar, seguidos por sistemas agroflorestais e integração lavoura-pecuária-floresta. O representante do MAPA anunciou também investimentos de 17,2 bilhões de reais para o Cerrado e de 4 bilhões de reais para a Mata Atlântica, para a restauração de terras degradadas que passarão a ser usadas de forma sustentável. O etanol hidratado acumula alta em São Paulo. A gente explica. O etanol hidratado abriu setembro em alta no mercado spot paulista, segundo o levantamento do CPEA. Os pesquisadores explicam que a firmeza dos vendedores sustenta as cotações. Eles seguem ofertando baixos volumes e projetam novas elevações nos próximos meses. Além disso, a proximidade do fim da moagem da safra 2025-2026 também pressiona os preços. O clima seco acelerou o processamento da cana neste ciclo. Algumas usinas devem encerrar as atividades ainda em outubro. O ritmo rápido da moagem influencia a formação das cotações. Entre 1 e 5 de setembro, o indicador CPEA-Exalc para o hidratado em São Paulo registrou alta de 1,52%. O etanol anidro também subiu no período. O avanço foi de 1,96%. O avanço da colheita e fatores externos derrubaram o preço do algodão. Os preços do algodão em pluma no início de setembro apresentaram quedas mais frequentes e intensas, operando abaixo de R$ 3,80 a libra-peso, patamar que não era observado havia mais de 2 anos, conforme levantamento do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão vem dos avanços da colheita e do beneficiamento da safra 2024-25, que ampliam a disponibilidade de lotes, além da maior flexibilidade de parte dos vendedores, sobretudo daqueles que precisam se capitalizar. As valorizações externa e do dólar também reforçam o movimento de baixa no mercado doméstico. Com as quedas constantes, muitos vendedores optaram por se afastar do spot nacional e priorizar o cumprimento de contratos a termo, realizados a valores mais atrativos que os atuais. Do lado da demanda, pesquisadores do CPEA explicam que compradores têm atuado com cautela, fazendo compras pontuais. Além disso, algumas indústrias estão com estoque suficiente para atender às necessidades imediatas. Os preços do arroz são os menores desde janeiro de 2022. A média do indicador do arroz em casca encerrou a primeira semana de setembro em R$ 66,52, a menor desde janeiro de 2022. Pesquisadores do CPEA explicam que, apesar do bom desempenho das exportações em agosto, o volume embarcado foi o maior em quase 2 anos. O recorde de produção da safra 2024-25 mantém elevado o excedente interno e pressiona as cotações. Cenário reforçado pela estabilidade do consumo e pela menor competitividade do cereal no mercado externo.
Segundo os compradores consultados pelo Centro de Pesquisas, a comercialização do arroz beneficiado segue restrita, limitando a valorização da matéria-prima. Muitas indústrias têm priorizado grãos já depositados em unidades de beneficiamento, evitando compras externas. Do lado da oferta, alguns produtores mantêm estoques na expectativa de que os preços melhorem, enquanto outros mostram maior interesse em negociar. Ainda assim, nem a proximidade do período de preparo do solo para a nova safra, nem a necessidade de aquisição de insumos tem levado os agricultores a acelerar as vendas. E o presidente da Conab, Edgar Preto, falou sobre um apoio importante para os produtores de arroz. O governo federal, via Conab e outras ações do Ministério da Agricultura, do MDA, nós temos muito cuidado, especialmente nos produtos que é para o nosso consumo interno. O arroz e o feijão, mas no caso o arroz é um produto consumido de norte a sul do nosso país. Ele tem uma grande concentração no estado do Rio Grande do Sul, 70% sai do Rio Grande do Sul. Estamos aí também sempre numa tentativa de expandir para outros estados que já foram produtores. Então a gente quer sempre manter o produtor estimulado a continuar na produção do arroz, porque é muito importante para o nosso mercado interno. O que a gente viu nessa safra? Essa magnitude que você falou, mais de 12 milhões de toneladas de grãos. Nós já lançamos o COV, Contrato de Opção de Venda, o ano passado, colocamos 20% acima do preço mínimo e, como diz, é um contrato de opção. Na hora de efetivar o contrato, que nós deixamos uma das datas para o mês de agosto, o produtor poderia escolher, Ingrid, ou venderia para o mercado, se estivesse pagando um preço melhor, ou a Conab garantia, então, esse valor acima de 20% do preço mínimo, que nós efetivamos em agosto, R$ 87,62 a saca de 50 quilos de arroz no Rio Grande do Sul. O preço do mercado, neste momento, quando nós efetivamos a este preço, está à média de R$ 66 a R$ 67. Então, veja você, nós estamos pagando em torno de R$ 20 a mais a saca do arroz para quem fez a opção de entrar no contrato de opção que a Conab ofertou ano passado. O setor do arroz já tem uma expertise de relação comercial com a Conab nessas modalidades. É muito simples, através de um contrato feito de opção. Na hora de efetivar, o produtor tem essa escolha. Ou vende para o mercado, tiver um preço melhor, ou vende para a Conab através deste contrato. Nós já temos a expectativa de efetivar 200 mil toneladas de arroz dos estoques da Conab. Fazia 11 anos que a Conab não tinha mais estoque de arroz. Com as 91 mil que nós conseguimos contratar o ano passado, que estamos efetivando agora, estamos recebendo e pagando os produtores naquele preço que eu te falei de R$ 87 a saca, quando o mercado está pagando R$ 67, nós já estamos botando arroz nos armazéns da Conab. Nós lançamos mais esses 300 milhões, nós temos a expectativa de chegar a 350 mil toneladas de arroz, no mínimo, que nós queremos ter esse estoque, que não é um grande volume, né, Ingrid? A Conab não precisa ter um grande volume de estoque. Nós queremos ter uma segurança para esse que é, como já foi dito, um dos principais produtos consumidos no nosso país. Então, o produtor, ele já entrega direto lá no armazém que foi indicado no momento que ele fez o contrato, com uma questão que é muito importante. Se o produtor tiver o seu próprio armazém, ele pode credenciar o seu armazém particular na Conab e a Conab fica pagando para ele, a cada 15 dias faz um pagamento para ele manter esse produto no depósito particular, mas ser disponibilizado para a Conab. Essa grande parceria que a companhia voltou a fazer com o setor privado tem nos ajudado muito. Nós temos hoje já uma capacidade de armazenamento contratado de terceiro de mais de 3 milhões de toneladas de grãos. O resumo é que nós queremos garantir a soberania alimentar ao povo brasileiro, o preço acessível nos supermercados, mas que o produtor siga contando com a mão amiga do governo federal. Já o preço do suíno vivo começou setembro no maior patamar desde novembro do ano passado. Os pesquisadores do CPEA explicam que o mercado manteve firmeza ao longo de 2025. Após forte queda em janeiro, os valores reagiram em fevereiro. Entre março e julho, os preços ficaram estáveis. Em agosto, o movimento de alta começou e sustenta a média parcial de setembro. É o maior nível do ano. Agentes consultados pelo CPEA afirmam que há equilíbrio entre oferta e demanda no mercado independente de suíno vivo. Sobre as exportações, dados da SECEX mostram que o
Brasil embarcou 120 mil toneladas de carne suína em agosto. O volume caiu 4,2% frente a julho, mas avançou 2,6% em relação a agosto de 2024. A primeira estimativa de safra de laranja 2025-2026 mostra queda na produção no cinturão de São Paulo e Minas Gerais. O levantamento do Fundo de Defesa da Citricultura prevê 306,74 milhões de caixas de 40,8 quilos. O volume representa a redução de 2,5% frente à estimativa inicial de maio. A retração ocorre pelo aumento da queda de frutos. O Fundecitrus atribui o cenário ao avanço do greening, doença que compromete a copa das árvores, aliada ao ritmo mais lento da colheita. Até meados de agosto, a colheita alcançou apenas 25% da safra contra 50% no mesmo período do ano passado. Os citricultores priorizam a maturação adequada para garantir suco de melhor qualidade. Essa espera aumentou a queda prematura, principalmente em regiões com baixo índice de chuvas, temperaturas mais baixas e árvores com greening, que elevou a taxa de queda de frutos de 20% em maio para 22% nesta reestimativa. A perda é maior nas regiões sul, centro e sudoeste, onde a doença tem maior incidência. A combinação de estiagem prolongada na região amazônica e o aumento das exportações fez aumentar demais o preço da castanha do Pará. Manuel comprou 250 gramas de castanha do Pará e pagou quase R$40. Subiu bastante, entendeu? Subiu, mas fazer igual outro, todos os mercados que nós estamos passando, tudo subiu. Nos últimos 6 meses, o valor da castanha do Pará subiu cerca de 90%. Em junho, o quilo custava entre R$80 e R$90. Hoje, a inteira passa de R$185 e a quebrada não sai por menos de R$159 o quilo. Mesmo com esse aumento, a procura não caiu muito. Não caiu. O cliente que ele costumava levar 1 quilo, né? Ele reduz lá para 500 gramas, 200 gramas, mas mesmo assim, devido ao aumento, continua saindo da mesma forma. Além do clima, as exportações pressionam o mercado interno. Só no primeiro semestre, o Pará movimentou mais de $5 milhões em vendas para o exterior, principalmente para Estados Unidos e Canadá. De fato, houve um aumento dos preços em decorrência de uma queda de safra importante que ocorreu ali na região amazônica, consequência do El Niño, que estendeu o período de estiagem, uma seca severa, né? A castanha do Pará basicamente é um produto de extrativismo, então isso impactou as comunidades ali que vivem desse produto, né? dessa economia, inclusive tribos indígenas. E aqui nas regiões consumidoras, a redução da oferta elevou os preços. A castanha do Pará é um alimento extremamente nutritivo. Rica em selênio e antioxidantes, ajuda na saúde do coração, do cérebro e do sistema imunológico. Ela é muito saudável, logicamente, uma ótima fonte de gordura, mas por sua alta densidade calórica, não é legal consumir a castanha do Pará em altas quantidades durante o dia. Então, o recomendado ali, de 1 a 2 unidades de castanha do Pará está mais que suficiente. Mesmo sendo recomendada em pequenas quantidades, o preço salgado da castanha do Pará tem feito muita gente repensar o consumo. Com o quilo custando quase R$200, a castanha, que foi comum na mesa do brasileiro, agora pesa no orçamento. A dica é buscar alternativas mais baratas. Aqui, a castanha de caju é a que mais sai e o quilo custa pouco menos de R$73. Já o quilo das nozes é vendido por pouco mais de R$70. Mas para quem não abre mão da castanha do Pará, mesmo com o preço nas alturas, o negócio é pechinchar. Chora um pouquinho, mas sempre tem que ter na mesa do brasileiro a castanha do Pará. As exportações brasileiras de ovos caíram em agosto pelo segundo mês seguido.
Os dados da SECEX foram compilados e analisados pelo CPEA. Os pesquisadores apontam que a redução nas compras dos Estados Unidos pesou no resultado. As tarifas impostas pelo governo norte-americano reduziram a competitividade da proteína brasileira. Com isso, os Estados Unidos perderam a liderança entre os principais destinos do produto nacional, posição que mantinham desde março. O volume embarcado em agosto caiu 60% frente a julho, mas superou em 72% o registrado no mesmo mês do ano passado. Esses fatores fizeram o Japão se transformar no principal destino no último mês. O país asiático comprou 578 toneladas, 29% a mais que em julho. Apesar da retração recente, o acumulado do ano segue positivo. De janeiro a agosto, o Brasil exportou 32.300 toneladas de ovos, alta de 192,2% sobre o mesmo período de 2024. Plantar uva no Cerrado é um grande desafio. Por isso, instituições de ensino e pesquisa têm apostado em técnicas para ajudar o produtor. Essas marcações com fitas coloridas não são para enfeitar os pés de uva, mas para marcar o tipo e a quantidade de adubo usados em cada um. Aqui a gente colocou cloreto de potássio, que é o rosadinho, e sulfato de potássio. E a nossa intenção nesse experimento aqui é avaliar a eficiência desses dois. O cloreto de potássio, ele é mais em conta e ele é o mais utilizado entre os produtores. Mas ele tem alto teor de sódio, então às vezes pode ser tóxico para algumas plantas em específico que são mais delicadas. Já o sulfato, ele é mais caro, mas ele já não tem esse problema. Esse é um dos experimentos que os alunos do 8º período de agronomia do IFTM Campus Uberlândia estão trabalhando na variedade BRS Vitória, que é uma das uvas de mesa mais conhecidas. Já com a BRS Magna, que chegou a dar 10 quilos de fruta por pé, além da correção com calcário e adubação tradicional, foi feito um teste com extrato de alho. O convencional na videira é o uso de um composto que é chamado, comercialmente conhecido como Dormex, que ele faz a quebra da dormência da videira. Ele vai simular os reguladores vegetais da planta, ela vai absorver e vai fazer uma quebra de dormência artificial. O extrato de alho, ele vem com o intuito de ser um substituto alternativo para uma produção orgânica, porque o Dormex é um composto químico que não pode ser usado na quebra de dormência de videira orgânica. Todas essas técnicas foram utilizadas no mesmo dia em que foi feita a poda das videiras, para iniciar um novo ciclo. Mas não é só pegar uma tesoura de poda e sair cortando os ramos aleatoriamente. Nesse tipo específico de poda, alguns ramos são cortados bem curtos, deixando apenas 2 nós ou gemas, como eles chamam, e outros já são cortados maiores, deixando 8 nós. Essa técnica é utilizada para equilibrar a produção das uvas com a saúde das plantas. Quando a gente faz a poda, as videiras e cada cultivar, essa que é a cultivar BRS Magna, cada cultivar ela tem uma forma de comportamento diferente. Nessa cultivar, ramos com 8 gemas têm a tendência de nos dar ramos produtivos, ramos que vão nos dar botões florais e, consequentemente, frutos. E quando a gente deixa 2 gemas, eles têm a tendência de nos dar ramos vegetativos, que no ciclo seguinte a gente torna eles ramos com 8 nós, 8 gemas e os nossos frutos posteriormente. Já a dupla poda ou poda invertida foi desenvolvida e adaptada por pesquisadores da EPAMIG. Ela serve para enganar a planta e forçá-la a amadurecer durante o inverno. A gente poda geralmente agosto, setembro, que é o caso agora, começo de setembro, e vai colher ela lá para novembro, dezembro. Aí descansa um mês, 2, em fevereiro a gente poda novamente. Vai ter uma nova produção em junho e julho. Essa é a uva de mesa. Agora, no caso da dupla poda, que foi um estudo através da EPAMIG que desenvolveu, é próprio para a produção de vinho, vinhos finos, vinho de inverno. Então, o que é feito? Na dupla poda, a pessoa poda setembro, outubro ali a primeira poda e ela vem crescendo. Quando chegar dezembro, que está já emitindo os cachos já, não espera madurar. Poda novamente em janeiro, joga tudo fora, cacho de uva, tudo, e ela vem a nova brotação, pega essa época do final do verão boa para brotar, e o que acontece? Justamente no inverno, junho e julho, que está na área de produção, no período de produção, vai dar um brix muito melhor, os açúcares ficam mais concentrados, e devido ao clima, que de manhã, de dia está quente, de noite está frio, nessa época, concentra muito mais os polifenóis, os açúcares, para dar um bom vinho.
A área de pesquisa utilizada pelos estudantes é da FERUB, a Fundação de Excelência Rural de Uberlândia. A colheita este ano está prevista para acontecer em novembro e dezembro. A gente tem uma estrutura aqui em Y, que é um método utilizado muito no estado de São Paulo. Ela tem uma cobertura em cada linha. O que a cobertura beneficia? O problema maior da uva é na época do verão. Cada chuva que cai é doença fúngica que entra. Então a pessoa tem que ficar praticamente com a bomba costal direto. Como tem essa cobertura, não existe mais isso. Mas além de uva, a FERUB atualmente também é palco de pesquisas de extensão de outras 8 culturas, como manga, figo, goiaba e em breve de maracujá. O maracujá, um é a pérola do cerrado, que é o maracujá doce, e a outra variedade é maracujá roxo do cerrado, maracujá roxo azedo. É um maracujá tipo esse amarelo azedo, todo mundo conhece, só que a casca dele externa é roxa. E tem uma demanda para exportação grande. Tem indústrias lá no exterior demandando às vezes um container por semana e não tem produtor. Vamos falar sobre os preços do milho? Eles seguem firmes no mercado, mesmo com a estimativa de aumento de produção. Dados divulgados na última semana pela Conab indicam um aumento na produção de milho de 2% em relação ao mês anterior e de 21% em relação à temporada passada, somando 139,69 milhões de toneladas. Mesmo com a estimativa de alta, a firme demanda interna e a posição mais retraída de vendedores, que estão limitando o volume disponível, apontamentos do CPEA mostram que os preços do grão seguem registrando pequenos avanços. Uma produtora rural de Goiás viralizou na internet ao mostrar a nascente da fazenda. É que ela desviou o curso d'água para dentro da cozinha da casa dela. Zaida, ou melhor, vovó Zaida, viralizou nas redes sociais após mostrar a água da bica que atravessa a cozinha da fazenda em Jataí, na região sudoeste do estado. A produtora rural já acumula quase 600 mil seguidores e diariamente faz publicações mostrando a água correndo pela casa. A água é usada diariamente para descongelar carne, lavar alimentos, vasilhas, calçados e até para beber. Segundo Zaida, a água abastece a casa há mais de 100 anos. Ela nasce em uma fonte próxima à sede, passa pela cozinha e segue para irrigar plantações. Quando há chuva forte, não transborda dentro da cozinha, porque tem vazão para o excesso de água antes de chegar na casa. E como não dá para resistir, a criançada da fazenda usa o rego d'água para se divertir. Em alguns vídeos, as netas de Zaida transformam o curso da bica em um tobogã improvisado, mas sempre sob supervisão da família. Apesar do tom de leveza e tradição, o costume também levantou debates entre os internautas sobre a segurança do consumo de água bruta. Especialistas lembram que, mesmo sendo de nascente, o ideal é que a água passe por algum tipo de análise e tratamento para evitar riscos de contaminação, especialmente em períodos de chuva, quando a água pode ficar barrenta. Na zona rural de Jataí, região sudoeste de Goiás, uma família encontrou nos tanques de peixes a fonte de renda. É nesta chácara em Jataí, na região sudoeste de Goiás, que o trabalho acontece. Hoje, a Lília e o irmão Marlon são os responsáveis pela produção. A propriedade tem uma área total de 9 hectares. 3 deles são de tanques d'água para a criação dos alevinos, que são os peixes filhotes. Atualmente são 31 tanques, onde eles criam 12 espécies de alevinos, como caranha, pintado, dourado e piau. Essa grande variedade de espécies é para conseguir atender vários tipos de mercado, já que é daqui que a família tira o sustento. A família atende clientes de várias cidades do sudoeste de Goiás e também faz vendas para outros 5 estados do país. Muitos compram para revender, mas também tem aqueles que compram para consumo e lazer. O maior período de vendas é durante a piracema. O nosso público aqui é de piscicultores que vão levar o peixe para cultivar o peixe para consumo, né? E alguns que vão abater esse peixe e vende em feiras, peixarias. E nós temos uma outra linha de clientes que são as revendas e parceiros que são em outros estados. O Felipe é um dos clientes da Lília. A família dele mora em uma chácara em Aparecida do Rio Doce. Todos adoram peixes.
50% é para consumo desses peixes que eu vou levar hoje e os outros 50% vamos deixar usando para ficar grande, para fazer pesca esportiva mesmo, pesca e solta. Durante o ano nós temos a safra, a gente vai fazer nesse período da Piracema, nós temos que ter todo um planejamento para a gente manter as quantidades de espécie e manter estoque e também manter os animais. Aqueles que se especializam na criação e comercialização dos alevinos entendem que é um processo rentável, porque é de menor investimento, principalmente a parte da alimentação. Os clientes chegam aqui na entre-safra querendo algumas espécies que já acabaram. Para a gente ter novamente, nós vamos precisar começar o período da reprodução para ter essas espécies disponíveis de volta, né, no nosso mix de comercialização de peixes. Então o maior desafio é esse e também o cuidado também da água, porque a nossa água ela vai continuar o percurso no rio quando sai da piscicultura, então a gente tem que trabalhar com insumos que são de baixo impacto ambiental, né, para a gente conseguir conciliar toda a parte da produção e de forma sustentável. O Ministério da Pesca anunciou mudanças no seguro defeso. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, as mudanças dividem opiniões. A maneira que os pescadores recebem o seguro defeso pode mudar em um futuro próximo. A gestão, que hoje é feita exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai passar a ter validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A mudança vem depois de algumas suspeitas de irregularidades no requerimento de seguro defeso em diferentes partes do país. O Ministério da Pesca e da Agricultura informou que a gestão do benefício terá mudanças já a partir do mês de outubro. Entre elas, a exigência de novas documentações e informações que comprovem atividade pesqueira. Pablo é pescador há 25 anos da Laguna de Araruama, um dos principais cartões postais da região dos lagos. Ele defende as novas regras para o recebimento do benefício. É bom para começar a eliminar os pescadores fantasma, aquele pescador que tirou sua carteira pela internet e não é pescador e recebe o benefício, tirando o benefício do verdadeiro pescador que está na lagoa dia e noite pescando seu camarão e seu peixe. Na Laguna de Araruama, as espécies capturadas pelos beneficiários são o camarão e o peixe. O período de reprodução dos crustáceos vai de abril a junho e fica liberado para pesca a partir de julho. Já de agosto a outubro é a vez dos peixes. A liberação acontece um mês depois, ou seja, em novembro. Em Cabo Frio, os pescadores da laguna estão no período de defeso dos peixes. Mas, segundo a colônia de pescadores, o pagamento de agosto ainda não saiu. Estão falando que a mudança vai ser a partir de outubro, mas nós estamos com um defeso da Laguna de Araruama, que começou em agosto, e os 5 municípios que os pescadores dependem desse seguro, até hoje nós não tivemos uma resposta, né, da Previdência Social com a folha de pagamento. Quando que esses pescadores vão receber? Os pescadores artesanais também terão que reunir notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecer endereço de residência e região de atuação para a coleta de dados geolocalizadores, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional. Eles precisarão produzir relatórios mensais de atividade. Ao anunciar a mudança, o Ministério da Pesca e Agricultura também informou que fez pedido de investigação à Polícia Federal sobre os indícios de irregularidade apurados pela Controladoria Geral da União. Ainda para Pablo, as novas regras são passíveis de alterações. Ele vai além para a comprovação da atividade. Tem que ter, principalmente, provas. O pescador avaliar. Você vai tirar sua carteira de pescador? Então vem aqui, você vai ser avaliado. Costura essa rede. Essa rede aqui serve para quê? Pescar qual espécie? É peixe? É camarão? Essa aqui serve para quê? Aí sim, vamos começar a eliminar bastante pescador fantasma. Os representantes dos pescadores de Cabo Frio já estão cientes das mudanças e já deixaram muitos trabalhadores artesanais informados. Porém, ainda faltam mais esclarecimentos do governo federal sobre as novas regras. Nós temos que ser informados para passar as informações para os pescadores, né? Se os documentos deles foram analisados, qual é a data do recebimento. Então, para a gente, nós achamos que já começou a querer
organizar e fiscalizar, que somos favoráveis a isso, mas que dê informações para a gente passar, né, para os nossos pescadores. Goiás é o maior produtor de melancia do país e agora, na época da colheita, você confere como é o trabalho no campo em Uruana, considerada a capital da fruta aqui no Brasil. Logo na entrada da cidade, um monumento enorme no formato de melancia, que leva o nome daqui, Brasil afora. E é justamente no período mais seco do ano, sem chuva nenhuma, que o verde toma conta de grandes áreas de cultivo. De cima, dá para ter uma ideia do tamanho da lavoura de melancia, literalmente uma imensidão. Atualmente, Uruana é o maior e mais importante município produtor dessa fruta no Brasil. Mas a tradição no cultivo de melancia começa lá atrás. Em 1968, um agrônomo da Emater Goiás realizou um estudo aqui em Uruana e ele concluiu que alguns fatores colaboravam para a produção de melancia: um solo de qualidade e clima adequado. Atualmente, 15 municípios vizinhos aqui produzem melancia, que abastecem grandes mercados como Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. E a fruta produzida em Uruana vai até para fora do Brasil. As melancias daqui vão parar na Argentina. Mas para chegar nesse patamar, os produtores trabalharam muito. Um exemplo é o Neto, que produz melancia há 36 anos em Uruana. Debaixo do sol forte, com temperatura acima dos 35 graus, lá está ele, acompanhando de perto a roça. Nesta safra, o Neto plantou 150 hectares da variedade Manchester. A produtividade média das áreas está boa. Está na média de 50 toneladas por hectare. Na época da chuva, caiu um pouco a produtividade, que a primeira área minha pegou chuva. Aí foi 40 toneladas. Agora já está alcançando 50 toneladas. E agora, setembro, início de outubro, só vai aumentando a produtividade. Como a gente vê, os produtores do Vale do São Patrício usam um sistema de irrigação via gotejamento, já que a melancia não gosta muito de água nas frutas. E o fertilizante aplicado por meio de fertirrigação. A gente consegue irrigar, potencializar a água e economizar a água, potencializar o adubo que vai só na planta. O adubo também é potencializado com a fertirrigação, com o gotejamento. Aqui na plantação o trabalho é intenso na época da colheita. Tá vendo aí? Enquanto tem uma turma no trator, tem outra já colocando lona no caminhão e amarrando a carga. Essa carreta, por exemplo, foi para Vitória, capital do Espírito Santo. E nós abastecemos todo o Brasil e todo o Mercosul. De acordo com o IBGE, Goiás é o maior produtor de melancia do Brasil. A produção goiana foi de 204.600 toneladas, numa área de 4.900 hectares. Isso representa quase 44% da produção brasileira. A média está em 41 toneladas da fruta por hectare. Mas Uruana tem um destaque especial, já que os produtores estão conseguindo chegar a 50 toneladas por hectare. Em apenas 1,8 mil hectares, Uruana alcançou a produtividade de 50 toneladas por hectare, acima da média do estado, e movimentou 135 milhões em valor de produção. Esses números colocam Uruana no topo do ranking nacional dos municípios produtores de melancia, consolidando a sua liderança e a importância para a fruticultura brasileira. Falando em valor de produção, Goiás acumula 270 milhões e 900 mil reais em 2023. Já Uruana foi responsável por 135 milhões. Isso significa que a produção da melancia movimenta a economia dessa região do estado. E o que tem chamado a atenção nas áreas é essa cobertura branca em cima das frutas. A fruta desenvolve debaixo da planta. Aí, de acordo com ela vai madurando e crescendo, ela fica exposta. Quando ela fica exposta nessa época do ano, aí o sol queima a fruta. Então, por isso que agora nós estamos aplicando esse protetor solar, que é um produto natural, é um produto que sai facilmente e ele protege do sol e não faz mal nenhum à saúde, nem ao consumidor, nada, zero, é um produto natural. E se as melancias estão bonitas, graúdas e com bom mercado, é claro que eu não iria perder a oportunidade de pedir o produtor para partir uma fruta colhida na hora, para ver se a melancia daqui é diferenciada mesmo. Uruana tem a fama de ter a melancia mais doce do Brasil. Essa aqui, ó, foi partida agora. Saborosa. Tem razão da melancia daqui abastecer o mercado nacional inteiro e todo mundo gostar.
da melancia de Uruana. Muito boa mesmo, viu? A história está aliada à modernidade na usina mais antiga em operação do mundo. A Ingrid Alves foi até Pernambuco para conhecer tudo de perto. Tradição, história, experiência, competência. Essa é a usina Petribu, fundada como engenho ainda em 1729. Hoje ela processa cerca de 8.500 toneladas de cana, 1.000 toneladas de açúcar e 2.000 litros de etanol por dia. Nada aqui é desperdiçado. A vinhaça, por exemplo, vai para a fertirrigação e até a biomassa vira energia que abastece toda a propriedade. Para isso, é preciso estar atento às novas tecnologias e aos recursos. Nós temos que pensar sempre no futuro, né? Daqui a 4 anos nós vamos fazer 300 anos e a gente não pode imaginar estar plantando cana como a gente plantava, né, há 100 anos atrás. Então, hoje a gente realmente investe bastante em tecnologia, inovação, tanto na indústria quanto no campo e principalmente no campo, né? Que é onde está toda a nossa riqueza. Pelas características do solo e do relevo, boa parte do trabalho no campo ainda é braçal. Mas, cada vez mais, o que se vê por aqui é pesquisa e tecnologia. São pelo menos 600 variedades. A Petribu possui o maior centro varietal de cana do Nordeste e tem parcerias com os melhores centros de pesquisa do Brasil. Aqui são cerca de 30.000 hectares, com 18.500 ocupados com a produção de cana-de-açúcar, 2.000 para a produção de eucalipto e o restante com áreas de preservação ambiental e preservação permanente. Por dia, cerca de 5.300 funcionários fazem o trabalho com 400 equipamentos. Pelo menos 100 deles são tratores. Tem que ser um maquinário robusto, né? Que a gente sempre preza a questão da economia, né? da ergonomia também, por conta dos trabalhadores, né? Que passam o dia na atividade. Tem que ser um trator econômico, um trator que tenha muita potência, né? Que consiga ter a qualidade que a gente precisa para fazer as atividades. Então, realmente, o trator da Valtra ele tem atendido bastante. Hoje, a empresa não é apenas uma usina de cana-de-açúcar, mas uma fábrica de alimento que também exporta para as Américas, Europa, Ásia e África. Daniela está à frente das operações da Petribu desde 2014 e é a primeira mulher a presidir uma usina no Brasil. É um desafio, não é fácil, mas eu acho que a dificuldade é para todo mundo, né? Acho que a gente tem que tentar sempre estar aprimorando nossos conhecimentos. Eu tenho muita humildade para aprender. Todo dia tem situações novas, situações em que a gente realmente nunca passou, né? Usina é uma fábrica de problemas, né? Porque você tem campo, você tem indústria, você tem, né, diversas atividades, tem toda também a parte financeira, comercial, tudo. Mas acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Quando a gente faz com amor, acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis. Agora a gente segue para Onda Verde, no interior de São Paulo, para conhecer um produtor rural que cultiva plantas diferenciadas. A paixão pelas plantas foi o ponto de partida para Marcos investir nas especiarias. A influência de um engenheiro agrônomo especialista em plantas tropicais ajudou o produtor de Onda Verde a buscar culturas diferenciadas. Meu pai tinha propriedade no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e a gente comercializava bovinos com Belém, era o mercado do ver-o-peso em Belém. E eu fui conhecendo as plantas tropicais e a região e sempre me apaixonei muito pela área. Aí procurei aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico em Campinas, alguns técnicos para me auxiliar a conhecer e plantar alguma dessas variedades da Amazônia. O Brasil exporta cravo da Índia, cúrcuma, cumaru, também chamado de fava tonka, gengibre, pimenta rosa, pimenta da Jamaica, pimenta do reino e urucum. O orgulho da propriedade é a baunilha. As mudas vieram do Espírito Santo e estão há 3 anos no viveiro. Antes ele chegou a plantar em uma área mais seca, mas não teve êxito. Agora, bem adaptadas, as plantas estão em floração. E essa floração vai dar 5 até 10 flores por cacho. Essas flores têm que ser polinizadas manualmente, porque não tem um inseto que consegue fazer a polinização.
E aí a gente também vai aprendendo com a planta, o Vitor tem conhecimento, vai procurando nas órgãos de pesquisa, as técnicas, e a gente vai fazendo ela aí, vamos produzir baunilha aqui. Na propriedade, Marcos cultiva também o ilang-ilang, uma árvore originária da Ásia, conhecida pelo perfume intenso das flores. Muito usada na produção de óleos essenciais e na indústria de cosméticos, a espécie se adaptou ao clima tropical da região. A primeira floração foi enviada a pesquisadores de Campinas, mas a extração do óleo ainda não foi possível. Hoje, as plantas voltam a mostrar novos botões de flor. O ilang-ilang é necessário montar um equipamento de destilaria, não é bem destilaria o nome, mas enfim, para poder destilar a flor e conseguir tirar o óleo essencial. Antes das especiarias, Marcos se destacou pelo urucum. Na década de 90, chegou a ser um dos principais produtores da região, com mais de 100 hectares plantados. Hoje, o foco é em pequenas culturas, sem fins comerciais. A pimenta do reino é mais uma paixão do Marcos. A cada safra, a produção é doada para os amigos, mostrando que o valor da planta vai além do lucro. Como são poucos pés e eu tenho muitos amigos, eu colho e distribuo a pimenta do reino. Tranquilo. Às vezes faço a pimenta preta, que seca com a casca, e às vezes tiro a casca, é um processo para tirar a casca, maceração, e aí eu tenho a pimenta branca, que ela é mais suave. O que sempre foi trabalho no campo virou competição em feiras e eventos rurais. Ficou curioso? Então confira agora na reportagem. A modalidade exige velocidade, técnica e parceria entre cavalo e cavaleiro. O Fernando, que é funcionário público formado em arquitetura, sabe bem disso e se orgulha de mostrar a fivela. Ele foi o campeão da categoria Master do ano passado. Há mais de 20 anos, ainda estudante de arquitetura, né? Eu já gostava do mundo country e fui conhecer um pessoal que mexia com cavalo e com essa modalidade de esporte funcional. Aí tomou-se gosto e a vida conduziu a gente até aqui e hoje é passado por meus meninos, até os meus meninos mais novos. Conduzir bois ao curral com a ajuda de um cavalo. Uma atividade corriqueira de qualquer fazenda onde se cria gados, que virou modalidade esportiva no meio agro. Nasceu nos Estados Unidos e tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. Este é o team penning, considerado um esporte da família, porque em geral é praticado entre pais e filhos. Na competição, ganha a equipe que conseguir colocar o boi no curral mais rápido. De um lado, fica a boiada, do outro, os competidores. É uma corrida contra o tempo. Dado o sinal para avançar, em menos de 2 minutos, já temos a equipe vencedora da rodada. O juiz sorteia um número de uma boiada e os 3 competidores que formam o time de apartação entram nessa boiada e tiram esses 3 bois contra o relógio. O Elber não vai para a pista, mas é ele quem anima todo mundo. Vamos embora, a pista liberada, partiu os competidores ali, é disputa final, concluída a prova, trabalho legal! A missão do locutor realmente é colocar um bom andamento na prova, né? Observar os 360 graus da pista, manejo, competidores, se estão entrando ou não, e chamar a ordem correta dos competidores e também aquela bagunça que a gente faz na final ali, que é eletrizante, joga emoção, joga adrenalina, não só para os competidores, mas para o público também, né? Agora a gente está aqui na área de aquecimento. A gente está prestes a ser chamado, né? Um momento assim de tensão. Como que você se sente nesse momento? Vou te falar, já tem 3 anos que eu compito, mas dá um friozinho na barriga. Toda passada é uma emoção diferente, porque é companheiros diferentes e o team penning é uma competição muito prazerosa de se correr e dá uma emoção muito bacana. A Carla é mãe de competidora, fica na mesa julgadora e também faz locução no evento. Ela ressalta que entre as regras está o respeito entre os competidores e o respeito aos
animais. O bem-estar do animal é importante e isso a gente visa aqui em toda a prova. Alimentação para o gado, alimentação para os animais, cavalos, local, boa água. Isso a gente procura sempre fazer. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê na próxima semana. Até lá!